Bolsonaro vai perder a patente de capitão do Exército? É isso que está todo mundo falando. Eu vou explicar aqui para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, ativa o sino, porque aí você recebe o conteúdo passivamente, é enviado a você, sem que você precise ficar procurando o conteúdo que todos os dias a gente posta aqui. Bom, a notícia é essa, de que a condenação do STF vai fazer com que o Bolsonaro perca a patente. É verdade? Não, não é verdade. Não é assim que funciona. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a patente militar é da Justiça Militar. A condenação do Bolsonaro é do STF, Justiça Comum. Não é? E nem houve o trânsito em julgado. Incrivelmente, as pessoas querem antecipar tudo. Há uma certa uma condenação precoce. Né? As pessoas querem já pular etapas e passar por cima de tudo para fazer com que o Bolsonaro perca tudo e mais um pouco. Isso lá na Lava Jato, alguns juristas que hoje batem palma e escrevem hashtag sem anistia, sobretudo alguns juristas do grupo Prerrogativas, lá eles diziam que isso era o direito penal do inimigo, que é quando você desumaniza o outro, aniquila o outro como sujeito de direitos para que ele se torne um objeto e perca a sua capacidade ou a sua capilaridade política. Pois bem, agora esses juristas estão dizendo que não é bem assim, que existe inimigo e inimigo, que o Estado tem horas que trata o inimigo porque o outro é realmente o inimigo, como agora, e antes trata o outro como inimigo porque o Estado está errado, não é? Então, enfim, são alguns, eu tenho brincado, falando sério, que são jurilulistas e não exatamente juristas, porque mudam o seu entendimento conforme a música. E o próprio Lula disse esses dias que queria caçar a medalha da Ordem do Pacificador que o Bolsonaro recebeu e que, conforme a nossa legislação, só pode ser caçada com o trânsito em julgado, né, da condenação. E o Lula já quer se antecipar e caçar também a medalha dele. O Lula talvez esteja esquecido de que, ao antecipar-se, ao não aguardar o trânsito em julgado, ao não aguardar o final do processo, ao não haver mais recursos, ele fere um princípio constitucional meio esquecido hoje, que é o da presunção de inocência. Você precisa presumir a pessoa inocente até que haja o trânsito em julgado. E sabe, Lula, quem se interessava muito por esse princípio há um tempinho atrás? Você e os seus advogados. Porque você, Lula, foi preso justamente porque, à época, o entendimento do STF era o de que, com a condenação de segunda instância, já podia prender a pessoa, não precisava esperar o trânsito em julgado. Então, você foi preso justamente por aquilo que lá atrás você reclamava e hoje está querendo esquecer. Está querendo passar por cima daquilo que te prejudicou para te favorecer agora. Não é incrível? E caçar a medalha do Bolsonaro, sendo que não houve trânsito em julgado da condenação dele. E sequer houve algum processo indo adiante na Justiça Militar para caçar-lhe a patente. Então, quando terminar o processo no STF, a Justiça Militar poderá ajuizar uma ação contra o Bolsonaro para caçar a patente dele. E se o julgamento for desfavorável ao Bolsonaro com trânsito em julgado também, lá adiante pode ser que ocorra a cassação da patente. É possível, mas não é provável. E é possível, mas não é agora. Nem perder patente, nem caçar medalha e muito menos em decorrência do julgamento do STF. Então não vamos sair por aí dizendo aquilo que não é correto dizer e nem antecipando os passos, porque, repito, isso fere a presunção de inocência do Bolsonaro. Há muitos passos pela frente. O Bolsonaro ainda tem a chance agora, depois de publicado o acordo, de ter os embargos declaratórios julgados, depois os embargos infringentes julgados, muita coisa pode caminhar até encerrar o processo no STF. Imagina, então, na Justiça Militar. Agora, a gente tem de lembrar que não é apenas o STF que é um tribunal hoje politizado, a Justiça Militar também, né? Inclusive, a presidência do Superior Tribunal Militar
foi uma indicação do Lula e é uma ministra, vamos dizer assim, muito adepta a pautas wokes. Então, fica difícil acreditar que o Bolsonaro terá alguma chance lá. Mas isso não quer dizer que vamos condenar ninguém por precipitação, nem informar aquilo que não é verdade. É isso, senhores. Fiquem aqui comigo, que aqui a gente sempre conta para vocês a verdade, com tranquilidade e com honestidade. Um abraço.